o grupo álcool. Olá, Ana Letícia. Como identificar o grupo álcool, a classificação deles, a nomenclatura e o PAC e a nomenclatura usual. E hoje nós vamos falar de outro grupo, que é o grupo fenol, que também tem a presença de uma hidroxila, né, o grupo hidroxila. Vou espelhar aqui para vocês esse material, mesmo que eu já tinha feito, tá? Inclusive é um material que eu utilizo também com os meninos do terceiro ano, até porque o nosso material, nosso conteúdo é muito parecido, então eu vou aproveitar para deixar vocês num patamar bem elevado aí em relação aos concorrentes, né, futuros. Então, veja só, a continuação aí das funções orgânicas oxigenadas, porque nós temos essas, mas nós temos mais grupos. Nós temos o grupo ácido, temos o grupo aldeído, enfim, nós temos vários outros grupos que nós vamos trabalhar aqui também, ok? Deixa eu fazer uma coisinha aqui, pronto. Então já está espelhado aí para vocês. A gente vai definir o que é um fenol, vamos ver as suas classificações, suas características, o caráter ácido que eles possuem, né, a relação deles com o ácido e base modernos, que vocês já viram isso comigo, mas vão rever isso com o dos anjos com certeza, tá? Mas de qualquer maneira eu explico aqui para vocês sobre isso, para a gente relembrar e aí poder trabalhar diretamente com esse nosso conteúdo. Então veja só, fenol, ou grupos fenóis, né? Falou de fenol, nós lembramos sempre do aromático. Esse ARzinho que vocês estão vendo aqui, ó, corresponde ao aromático. Então, o fenol é um dos principais representantes dos aromáticos. Então, para determinar um grupo como sendo um grupo fenol, nós precisamos ter uma hidroxila, que é justamente o OH, ligado diretamente a um carbono do anel aromático. Então, veja, olha o exemplo aqui embaixo, né? Ó. Aqui é o nosso amigo fenol. Então, esse grupo hidroxila, ele tem que estar ligado diretamente nessa estrutura, ou nessa aqui que nós já conhecemos, que é as chamadas duplas alternadas, né? 3 duplas alternadas, que corresponde a esse mesmo ciclo aqui. Professor, né? Só pode repetir do início. Repito sim. Grupos fenóis são grupos onde nós temos a hidroxila ligada a um carbono aromático, ou seja, um carbono de uma cadeia aromática. Para ser uma cadeia aromática, essa cadeia ela necessita ser uma cadeia fechada e tem essa representação que nós estamos vendo aqui embaixo, ó. Ou esse ciclo aqui que vocês estão vendo, ó, no hexágono, que representa os elétrons π se movimentando, ou essas 3 duplas alternadas que eu desenhei aqui do lado, que corresponde também a esse anel aromático. Então, toda vez que você se deparar com essa cadeia fechada e a presença dessa hidroxila em qualquer um dos carbonos, tá? Pode ser hidroxila aqui, pode ser hidroxila nesse outro carbono, enfim, qualquer um dos carbonos, né? Você vai definir e classificar essa cadeia como sendo um aromático, mais especificamente chamado fenol. Então, veja, a nomenclatura do fenol, nós temos a nomenclatura usual, aquela que é popular, e nós temos aí o PAC, que é a que a gente precisa conhecer. Né? Então, veja só, o fenol mais simples, né, é o chamado hidroxibenzeno. Por que, professor? Hidrox. Porque essa estrutura chama-se hidroxila, né? A hidroxila é justamente o OH. Então, se eu tenho uma hidroxila ligada a uma cadeia carbônica aromática, onde a principal cadeia representante dos aromáticos é esse anel aqui que nós chamamos de anel benzeno, né? Aqui é o benzeno, então ele é o principal representante dos aromáticos. Então, o principal é ele, tá? Então, se eu tenho uma hidroxila ligada diretamente a essa estrutura, nós temos aí o chamado hidroxibenzeno. Hidrox vem de hidroxila. Então, nós temos uma hidroxila ligada diretamente ao benzeno, ou, como ele é conhecido popularmente, nós temos aí o nosso amigo fenol, tá? Nós temos aí o nosso amigo fenol. Até aí, tudo bem? Se colocar na prova vocês classificarem aí o fenol, vocês vão conseguir classificar? Vocês conseguem identificar? Consigo sim, professor. Como? Você vai ver a hidroxila, o OH ligado àquela cadeia fechada, onde ela tem aquele ciclozinho, ou as 3 duplas alternadas. Então, aí nós temos fenol.
O principal representante é esse, que é o hidroxibenzeno, também conhecido vulgarmente ou popularmente como fenol. Hidroxibenzeno é o próprio fenol. Não esqueçam disso. Hidroxibenzeno é o próprio fenol. Crianças, vocês estão vendo se está gravando, não tá? Só confirme para mim, que minha tela está meio ruim. Não estou conseguindo ver se está gravando. Só confirme para mim. Professor, está gravando. Tá ok, muito obrigado. Então, vamos lá. Ó. Mais outros fenóis podem ser nomeados usando-se a palavra fenol. Então, veja só. O hidroxibenzeno, ou fenol, é porque eu tenho apenas essa hidroxila ligada a esse aromático. Mas eu posso utilizar a palavra fenol no final, principalmente quando tem aqui, ó, substituintes. Substituintes é aqueles que nós já conhecemos, é o metil, é o etil, é o propil, aquela galerinha que você já conhece, né? Então, os substituintes, eles vão estar diretamente ao anel aromático. Então, veja só. Se eu não tivesse aqui o CH3 e tivesse só a hidroxila, eu perguntasse para vocês que grupo é esse? Fenol, fácil. Só que eu tenho um novo elemento, né? Eu tenho um novo elemento que ocorreu aí um processo chamado processo de substituição. Porque vejam bem, crianças, nesse anel aromático, nesse benzeno que vocês estão vendo aqui, é quase impossível a gente fazer o processo de adição. Nós só conseguimos fazer uma substituição. Porque em cada carbono que vocês veem aí nesse aromático, em cada carbono tem um hidrogênio. Por que, professor, tem um hidrogênio aqui? Porque nós temos ligações duplas. Ah, mas eu estou vendo só um ciclo, professor. Pois é. Esse ciclo aí é justamente a representação de uma ligação dupla. Então, é como se tivesse uma dupla aqui, ó. Dupla aqui e dupla aqui. Esse giro que vocês estão vendo é justamente para indicar que os elétrons que nós classificamos como elétrons π, ó, que é um parzinho em cada ligação dupla, ó. É um parzinho. Cada ligação dupla tem um parzinho de elétrons π. Eles estão se movimentando, né? Fazem esse movimento circular. E para eu poder fazer uma diferenciação nesse grupo, nessa estrutura, eu não vou conseguir adicionar um outro elemento. O que é que eu tenho que fazer? Uma substituição. O que é isso, professor? Eu vou tirar um desses hidrogênios aí, retiro um desses hidrogênios, vou tirar esse daqui, ó. Ele sai, quando ele sai, outro grupo vai entrar nesse espaço onde ele saiu. Por exemplo, aí, o grupo metil que nós estamos vendo ali em cima, né? Então, o grupo metil vai entrar aqui nessa posição onde saiu. E quando isso acontece, nós temos uma nova maneira de fazer a nomenclatura para esse fenol. Eu vou utilizar o nome do jeito que vocês estão vendo aqui, ó. A minha contagem, a minha prioridade, observe. Se a cadeia, gente, se a cadeia ela é um aromático e você já observou a presença do fenol, que é um fenol, você observou isso daqui, ó. Então, quando você for começar a contar essa cadeia fechada, você vai ter que chamar essa hidroxila de carbono 1. Onde ela está? Ela está aqui no carbono 1. O outro elemento, que foi o processo de substituição que aconteceu aqui, eu acabei de mostrar para vocês, eu vou começar a contar como sendo carbono 2. Por isso que vocês olham bem aqui, ó, o nome, ó, 2, né? Ó, 2-metil. Porque esse grupo que está aqui, como é o nome dele? Não é um carbono apenas? Não é? Então, ele é o quê? Ele é o metil. Então, o carbono, a presença de um carbono ligado a esse aromático, eu vou definir como se fosse um substituinte. Então, ele é o chamado metil. Então, tem um 2-metil-fenol. Então, ó, eu já vi que a estrutura aromática ligada diretamente a uma hidroxila e tem agora um substituinte. Então, esse substituinte está retirando o hidrogênio, está substituindo lá no fenol. Por isso que eu terminei com um finalzinho fenol. 2-metil-fenol. É a posição onde está esse grupo radical e o nome da cadeia, que é o fenol. Mas vejam só, eu devo abrir um parênteses aqui para vocês. Vou abrir um parênteses bem aqui, ó. Quando ocorre a chamada dissubstituição. De duas, né, ó. Então, quando vocês tiverem dissubstituição, vocês são obrigados a colocar os prefixos orto, meta ou para. Como é que eu vou saber isso, professor? Veja só. Para ser orto, você vai ter que fazer a classificação dos carbonos 1, carbono 2. Então, você vai ter que colocar o orto
como representante. Quando for o carbono 1, 3, aí é o chamado meta. E quando for o carbono 1, 4, aí passa a ser o para. Esse órton, meta e para pode ser abreviado com suas primeiras letras. Letra O, de órton, letra M, de meta, e letra P, de para. Se você for observar, bem aqui, no primeiro que eu coloquei aí, no 2-metilfenol, se vocês observam, vou apagar aqui para ficar mais visível. Se vocês observarem, na minha representatividade aí, eu coloquei a hidroxila, que vai sempre ser o carbono 1, não esquece disso. Definiu um fenol, beleza, então se só tem ele ali, então já defini aqui como carbono 1. O que está mais próximo dele está aqui, ó, né, ó, no carbono 2. Então, a posição que eu estou representando aqui é a posição 1, 2. Então, se está no carbono 1 e no carbono 2, eu vou chamar de orto, como eu comecei aqui, tá vendo, ó? Ortometilfenol. Eu não preciso colocar... Eu não preciso colocar 2-metilfenol. Não há essa necessidade. Por quê, professor? Porque agora, no benzeno, nesse amigo bem aqui, ó, no benzeno que eu acabei de mostrar para vocês, eu tenho duas substituições. Quem? A própria hidroxila, né, que é a representação do fenol, e esse metil. Por isso que ficou aí, ó, ortometilfenol. Ou ainda esse que vocês estão vendo, ortocresol. Mas eu vou ser muito enfático a vocês que esse ortocresol é um nome não tão utilizado e que, caso você se depare com ele em prova, em simulado, em atividades extras, enfim, tem que ser representado para você a estrutura, tá? Porque é um nome que vocês não precisam saber a pé da letra. Vocês precisam entender a questão da nomenclatura e o pai, como eu estou mostrando para vocês. Encontrou a cadeia fechada, é aromática, e você tem dois substituintes, vocês são obrigados a colocar essas posições, orto, meta ou para. Vai depender dos carbonos onde você estiver verificando a substituição. Então, como eu tenho a hidroxila, veja aí no exemplo 2, bem aqui do ladinho. Ó, a hidroxila está bem aqui embaixo, não está? Ó, vocês vão ver, vocês estão vendo que eu estou fazendo a contagem no sentido anti-horário, né? Aqui seria no sentido horário, essa primeira está contando assim, né? Ó. E a segunda aqui está no sentido anti-horário, está voltando, né? Ó, tá vendo? Então, note que eu contei o carbono 1 e tenho esse outro substituinte aqui, ó, que está no carbono 3. Então, posições 1, 3, o que é? Está bem aqui, ó. É meta. Mas, professor, se eu não quiser utilizar o meta na prova, está errado? Não, não está errado. Não está errado. Se tivesse errado, eu não tinha colocado primeiro aqui esse nome. Tinha? Não tinha colocado. Ele só não está atualizado. Eis a questão. Eis a questão. Nós, vocês, alunos do Instituto Magista de Ensino, precisam estar sempre atualizados. Então, esse é o meu papel, fazer a atualização para vocês. Só que eu não posso deixar de mostrar o que saiu de moda. Eu não posso deixar de mostrar, eu tenho que mostrar. Então, se você for ver, aquele grupo C2H5, eu vou apagar bem aqui essa curvinha, pronto. O C2H5 que vocês estão vendo, ele chama-se etil. Por quê, professor? Que é o etil? Veja bem, o Enem, ele gosta de fazer isso com a gente. Ele não vai mostrar aqui o grupo assim, desse jeito não, ó. CH2, CH3. Aí vocês, opa, ET2, etil. Ele vai mostrar assim, ó. Ele vai sacanear a gente. Então, o aluno que está despreparado, o aluno que não está ligado, vai perder uma questão. Porque aqui, o que é que eu fiz? Eu contei, ó. Eu contei. 2 carbonos, ó. 1, 2. Quantos hidrogênios? 5. Então, C2H5. É justamente o que vocês estão vendo aqui. Então, muito cuidado com as pegadinhas que vocês podem encontrar pela frente. Então, muito cuidado. Então, veja que o carbono 1, 3, né? Carbono 1, onde está a hidroxila, que representa o fenol, e o carbono 3, onde está o etil, que representa a ramificação, está diretamente ligado à posição meta. É a posição meta. Mas voltando ao que você me perguntou, professor, se eu colocar a posição lá do grupo ramificação, eu já identifiquei que é uma função, mas se eu colocar só o nome do grupo, 3-etil e fenol, tá errado? Não tá errado. Volto a repetir. Não tá errado, só está desatualizado. Por quê, professor? Porque você nota que nessa cadeia fechada, você tem duas substituições. Saiu 2 hidrogênios e entrou os 2 grupos, hidroxila e o grupo etil. Então, eu sou realmente obrigado, é o PAC que manda, gente. Então, ela manda fazer isso. Observou a
de substituição no anel aromático, você é obrigado a indicar os carbonos com as posições orto, meta ou para. Simples assim. Veja o nome, 3-etilfenol. Titio vai dizer que tá certo. Titio Jorge vai lá e bota certo se você colocar lá na prova desse jeito. Mas se você colocar bem aqui, ó, meta-etilfenol, o titio Jorge vai dar até um ponto a mais se você fizer isso. Por quê? Porque você está sendo atual. Você está utilizando a regra atual que a UPAC manda a gente fazer. Se eu tenho de substituição, eu coloco orto, meta ou para. Vai depender de onde está acontecendo essa substituição. Em que carbono acontece essa substituição. Então, vocês vão ver nesse outro exemplo aqui de baixo, que agora eu não tenho mais 2 substituições, eu tenho 3. Eu tenho 3 substituições, então não sou mais obrigado a colocar orto, meta ou para. Não sou mais. Então, se eu tenho 3, eu não sou mais obrigado, então eu posso só indicar as posições e definir o grupo, que no caso é o grupo fenol. Eu posso fazer essa representação no final. Então, veja aqui, ó. Veja que a hidroxila é sempre o meu ator principal se eu estou falando do grupo fenol. Então, eu vou sempre definir como sendo o carbono 1, que vocês estão vendo aí. Agora, aqui nós temos que seguir aquele negocinho que vocês já viram comigo na parte lá de hidrocarbonetos de cadeia aberta, onde a gente representa aí as ramificações, ó. As ramificações, elas têm que seguir o que nós chamamos de ordem alfabética. Ordem alfabética. Se você esquecer disso, você vai perder uma questão. Em qualquer concurso que você for fazer, você esquecer que você deve seguir a ordem alfabética quando você for adicionar o nome das ramificações, independente se a cadeia é aberta ou fechada, independente se ela é normal ou aromática, independente disso, se você esquecer de colocar o nome dessas crianças, que são as ramificações, em ordem alfabética, você perde a questão. Fato, ok? Então veja, ó, como foi que eu fiz? Ó, eu fiz a contagem aqui de ordem horária, né? Ó, contei os carbonos de ordem horária, ó. Tá vendo que bem que nesse grupo metil, ele passou a estar aqui no carbono 5. E veja que nesse grupo aqui, que é o chamado isopropil, aqui é o isopropil, galera, ó. É o isopropil. Então, só como é que eu sei que é o isopropil? Veja que ela tá aglutinadinha, tá fechada, né? É como se eu estivesse fazendo essa representação aqui, ó. Vou colocar aqui de lado de azul, ó. CH, CH3 e um CH3 aqui embaixo, ó. Que vem a ser esse iso. Se eu traço bem aqui um plano transversal, uma simetria, nós vamos ver que essa imagem aqui, ó, essa imagem é igual a essa. Então, iso, igual, né? São iguais. Então, eu já classifico como sendo iso. E seguindo a ordem alfabética, o I do iso, vocês estão vendo bem aqui, ó, ele vem na frente do M, né? O I vem na frente do M. Então, isopropil vem no início do nome. Vai ficar lá, 2-isopropil. Por que eu coloquei o 2? Porque é no carbono onde eu denominei, né? Onde eu fiz a denominação. Então, está no carbono 2. Então, 2-isopropil. Mas tem mais um substituinte. Eu não posso parar por aí. Coloco o hífen e vou dizer o carbono onde ele está. Está no carbono 5. E que grupo é esse? É o grupo metil. Tarefa de casa hoje. Vocês vão fazer no caderninho de vocês todos os substituintes que vocês conhecem. Todos. Estrutura e nome. Vocês precisam relembrar todos sempre isso daí. Vocês vão colocar no caderninho, vocês vão tirar a fotinha para mim, vocês vão jogar no sala de aula, eu vou querer ver de todos vocês esse caderninho, esse papel, enfim, a imagem, jogue lá no sala de aula. Eu quero ver todos fazendo aí a questão aí dos radicais, das ramificações, nome e estrutura. Nome e estrutura, tem que treinar isso daí. Vamos continuar. Então, 2-isopropil, 5-metil, pronto, agora eu vou para o nome fenol. Por que eu coloquei fenol aqui, professor? Por que você colocou fenol? Porque eu tenho uma hidroxila, gente, ligada aonde? No aromático. E o que é o fenol? Hidroxila ligada ao carbono de um anel aromático. Isso é a definição principal para esse grupo fenol. Mas vocês podem encontrar
uma nova maneira, principalmente quando nós falamos de polifenóis. O que vem a ser os polifenóis? Vários. Eu vou ter várias hidroxilas ligadas ao anel aromático. Várias hidroxilas, então eu vou chamar de polifenóis, vários. Então, nesses polifenóis, ó, a nomenclatura dele é semelhante à do álcool. Nós vimos lá que nós temos poliálcool, né? Só que, no caso aí, eu vou utilizar o prefixo hidrox. Não é isso, ó? Eu posso utilizar o prefixo hidrox. Veja que, né, essa que vocês estão vendo que eu estou marcando de azul, aqui estou dando um asterisco, ó, são as maneiras antigas, né? É antigo isso daqui, tá? Não é atual. Atual é essa daqui, onde eu estou colocando o hidrox, né? Ó. Veja que essas são atuais. Então, eu fiz questão de colocar as duas para que vocês vejam que ainda é utilizado, só não é atualizado. Então, é importante que você seja atual. Aí você me pergunta, professor, então qual é que eu devo usar? Use atual, seja atualizado, mostre para a bancada onde você estiver fazendo o concurso que você é um aluno antenado, que está atual, né, que está ligado aí com as atualidades que a UPAC manda para a gente. Então, veja. Ah, professor, mas eu vou colocar da maneira antiga na sua prova. Não tem problema? Não tem problema, já falei para você. Não tem problema. Coloque como você entendeu, mas que você pratique também essa parte aí das atualizações, tá? Não vá sempre para o caminho fácil. Procure também as dificuldades. Procure superar essas dificuldades. Simples assim. Então, veja, ó, aqui é um benzeno, ó. Vocês estão vendo que aí é o benzeno, né, ó. Aqui, ó, é o benzeno, tá? Ó, vou até fazer aqui um tracejado, ó. Em cima das duas hidroxilas. Isso daqui é o benzeno. Se não tivesse mostrado isso aqui, e nem isso, eu perguntasse para vocês que estrutura é essa, vocês diziam, é o benzeno. Só que eu tenho esses dois grupos aí ligados a ele. Eu tenho esses dois grupos ligados, ó. Então, se eu tenho dois grupos hidroxila ligados ao benzeno, ao aromático, eu tenho um fenol. Simples assim. Então, veja como a maneira antiga é até um pouco mais complicada. E quando você coloca desse jeito, ó, benzeno, que é o que você está vendo aqui, ó, que está tracejado, a posição onde se encontra as duas hidroxilas, 1,2, esse di é um multiplicador, e eu vou terminar com ol, porque é uma hidroxila. Lembra do álcool? Lembra que a gente terminou com álcool com ol, né? Propanol, butanol, 2-metilbutanol, enfim, termina com ol, porque nesse caso aí esse ol é indicação específica da hidroxila. Mas veja por que eu não aconselho vocês a trabalharem com isso aí. Por que eu não aconselho? Se eu colocar na prova, e eu vou colocar o nome, né, a nomenclatura, e vou pedir que vocês voltem para a estrutura. Vocês vão pegar o nome, vão olhar as coordenadas do nome e vão voltar para a estrutura. Se eu fizer isso, e você está muito antenado com o sufixo ol, você vai dizer, então aqui no benzeno 1,2 de ol eu tenho um grupo álcool. Aí você erra. Você errou. Porque se você relacionou muito a questão da presença da hidroxila especificamente ao álcool, você erra a questão. E eu não quero que vocês errem uma questão boba. Se ele falou benzeno, já remeteu. Opa, não posso ter álcool. Por quê, professor? Porque álcool, crianças, é justamente essa hidroxila ligada a um carbono saturado. Professor, relembra o que é um carbono saturado. É aquele carbono que faz ligações simples, independente da cadeia aberta ou fechada. Se eu tenho uma hidroxila ligada a um carbono que faz ligações simples, é uma ligação saturada. Então, ali não é fenol, mesmo que a cadeia seja fechada. Ali é álcool. Porém, quando você se depara com esse nome benzeno, já está mostrando para mim que é um aromático. Então, se eu tenho uma hidroxila ligada ao benzeno, eu tenho o grupo fenol, independente do ol no final. Então, por isso que eu digo a vocês que esse primeiro nome complica a cabecinha de vocês. Complica. Por quê? Se você vem para cá, ó, pro orto, tá vendo? O ozinho de orto, né? Ó, orto de hidroxibenzeno. Ora, ficou mais fácil. Esse orto tá indicando o quê? Que eu tenho dois grupos pelo di, aqui, ó, di. Tenho dois grupos hidroxila, que é o hidrox. Tenho dois grupos hidroxila na posição 1, 2. Por que é 1, 2? Porque é orto. Tá bem aqui, ó. 1, 2 no carbono 1, no carbono 2. Você vai fazer a cadeia, você vai colocar o anel aromático ou as duplas alternadas e vai colocar um hidroxila no carbono 1 e a outra no carbono 2.
Acabou a questão. Simples assim. É muito mais fácil do que você ser chamado de ol. Você vai sempre arremeter ao álcool e você vai perder uma questão. Você vai perder uma questão se você não estiver atento. Olha aí no outro exemplo. Outro exemplo, nós temos três grupos de hidroxila. Temos 3 hidrox ou tri-hidrox. Então, veja, ó, carbono 1, 2, 3, 4. Veja que aqui eu não tenho o orto, meta e para. Por quê? Por que eu não utilizo o orto, meta e para? Pela mesma coisa que eu falei. Só utiliza orto, meta e para quando o substituinte for de substituído. Ou seja, quando ele tiver 2 substituições, quando ele tiver 2 grupos que foram substituídos, saiu 2 hidrogênios, entrou 2 ramificações. Volto a repetir. Treine as ramificações. Lembre os nomezinhos, porque vocês vão necessitar para a prova. Vocês vão necessitar, ok? Então, se eu for colocar da maneira atual, eu vou colocar aqui as posições onde se encontram esses 3 grupos hidrox, carbono 1, 2, 3, enfim. Aqui no caso seria carbono 1, 2 e 4. Então, ó, 1,2,4. Então, são as posições onde eu estou identificando esses grupos hidroxila. Ah, professor, mas se eu contar desse jeito, se eu pegar aqui e contar carbono 1, 2, 3 e aqui carbono 4, aí você pode, se você tiver dúvida, né? Tá lá uma questão de alternativas. Aí você vai dizer o seguinte, ó. Aí você colocou lá, né? Você vai colocar assim, ó. 1,3,4, aí tri, né? Que você viu que são três grupos hidroxila, aí bota um hífen e coloca aqui hidroxbenzeno, né? Hidroxbenzeno. Aí tem o outro lá na letra B. O outro lado da letra B, esse daqui, 1,2,4 tridroxbenzeno. Você, eita, e agora? Isso daqui é a letra A. Isso daqui é a letra B. Você, eita, e agora? Qual é que eu marco? Qual é que tá certa? Eita, me perdi. Gente, olha a dica do titio Jorge para vocês. Olha a dica. Toda vez que você se deparar com situações onde vocês têm um nome muito parecido, onde eles apenas diferenciaram nessa posição, nas posições, ou da hidroxila, ou das duplas, enfim, dependendo da cadeia, mas especificamente nessa cadeia aqui, você vai se deparar com essas numerações, veja, a que vai te dar uma somatória menor. Aquela que você somou 1 mais 2 mais 4, né? Ó, 4 mais 2 é 6, mais 1, 7. Se você pegar bem aqui, 4 mais 3, 7, mais 1, 8. Então, esse daqui da letra A, que eu tinha feito aqui, ó, vai te dar aqui uma somatória. A somatória que ela te dá aqui é 8, né? Ó. E essa daqui vai te dar quanto a somatória 7. Aqui tiver um menor valor, crianças, é a nomenclatura correta. Simples assim. Por isso que a regra diz, quando você for nomear uma cadeia, procure nomear a cadeia, procure identificar os substituintes, os grupos funcionais e mesmo as insaturações, que eles fiquem sempre nos carbonos com a menor numeração. Para quando você tiver essa dúvida que você teve agora, você faz a somatória desses números e você verifica o que tiver o menor valor. O que tiver o menor valor é o correto para a IUPAC. Tá ok? Seguindo aí a regra dos menores valores, tá? Porque nós temos a regra alfabética e tem uma regra dos menores valores, que eu já falei isso para vocês, tá? É só buscar nos vídeos passados. Outra coisa, esses vídeos estão sendo colocados, eu estou observando pouca visualização desses vídeos, tá? Então vamos lá, galera. Esses vídeos são para vocês. A gente faz com todo todo amor e carinho a vocês. Então utilizem, gastem, usem mesmo. É para vocês. Tá ok? Vamos prosseguindo. Vamos prosseguir aqui. Vocês conseguiram entender essa questão aí do menor valor? Deu para entender esse do menor valor aí? Sempre que for menor quantidade de valor, você somar, fizer a somatória, vai ser a correta na nomenclatura, tá? Utilize, lembre disso daí, não esquece disso não. Mas é de todos até agora, Antônio, de todos até agora. Metil, propil, isobutil, fenil, enfim, todos que eu já trabalhei com vocês, tá? Escrevam, treinem. É bom para vocês lembrarem sempre, toda vez que vocês se deparar com um desses grupos. Esse é o meu objetivo, entendeu? Esse é o meu objetivo. Bom dia, Mavi.
Vamos lá. Propriedade física dos fenóis. Vamos ver. Ó, os fenóis apresentam propriedades físicas comuns, como ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade, solubilidade, parecida com dos álcools. Por isso que ele tem o ol lá no finalzinho, né? Ó. E lembra que o ol, o sufixo ol, a gente lembra muito de quem? Do álcool, né? Falou de sufixo ol, lembra muito do álcool. Então, muito cuidado. Fenol, né? Mas se é fenol, é porque ele tem a representatividade do hidrox. Esse hidrox corresponde à hidroxila, que também possui no álcool. Então, tome muito cuidado para não confundir. Então, vê o exemplo. Ó, o fenol é pouco solúvel em água. Até porque nós temos a representaçãozinha que vocês viram comigo e viram, estão vendo com o dos anjos, que semelhante dissolve semelhante. Então, semelhante vai dissolver semelhante. Isso é fato. Como assim, professor? Água e óleo, eles se misturam? Sim ou não? Água e óleo se misturam? A Isabela está dizendo que não. Quem mais? Quem mais acha que água e óleo não se misturam? Maria Clara Feitosa também está dizendo que não. Se eu disser para vocês que água e óleo se misturam, vocês estão achando, vocês vão achar que eu sou louco? Água e óleo se misturam, sim, gente. O que é mistura? Eu fiquei na dúvida. Ficou, Clarinha, mas veja só. Clarinha, você já ouviu aquela expressão que os pais falam assim para os filhos? Olha, eu não quero que você se misture com aquele grupinho. Você já ouviu falar disso? Já escutou alguém dizendo, já? Já ouvi. Então, quando ela fala assim, eu não quero que você se misture com aquele grupinho, ou com aquelas pessoas, é que você não tenha contato. Que você não mantenha contato com eles. Não é verdade? Então, água e óleo têm contato. Eles têm mistura. Eles não têm a dissolução. Ou seja, o solvente água não vai dissolver o óleo. Até porque a natureza deles são diferentes. Por isso a expressão, Clarinha, semelhante dissolve semelhante. Então, a água é polar. O óleo é apolar. Então, mediante isso, não tem dissolução, tá? É verdade, eles se misturam. Eu disse isso, ó. É isso aí, meu amigo Eduardo José. Então, veja. O fenol, embora ele tenha a característica, aquela hidroxilazinha que nós vemos do fenol, ela pode interagir com a água normalmente. Ela pode formar ponte de hidrogênio, ou ligação de hidrogênio. No meu tempo era ponte. No tempo dos pais de vocês também. Hoje é utilizada como ligação. O nomezinho correto é ligação de hidrogênio. Que é justamente uma característica polar. Então, os compostos polares, todos eles produzem aí ligação de hidrogênio. Já o nosso amigo fenol, ele não tem tanta classificação com essas ligações. Então, a ligação que pode existir polar é muito fraca. Né? Então, inclusive, você vai notar isso quando falamos de ácidos e bases. Né? Ó, ele diz assim, ó, o fenol é pouco solúvel em água, como seria de se esperar também para um monoálcool com 6 carbonos. Então, veja só, quanto maior for a cadeia carbônica, porque eu vou dar um exemplo do álcool. Eu tenho um álcool etílico. Tá aqui, ó. Álcool etílico, onde nós temos uma hidroxila ligada a 2 carbonos, tá vendo? Ó? Então, se você quisesse classificar, esse álcool aqui é um monoálcool, porque está ligado a um carbono primário. Esse álcool, ele é, acabei de falar, né, primário, está ligado a ele. E esse álcool aqui, ele é um álcool infinitamente solúvel. Por quê? Estou dizendo em água, né? Infinitamente solúvel em água. Por quê? Porque só tem 2 carbonos. Se você aumenta a quantidade de carbonos aqui, ó, o álcool ele tem essa capacidade. Ele tem um lado polar e o lado apolar. Então, o lado polar tá aqui, ó. O lado polar é onde tem hidroxila. O lado apolar está onde só tem carbonos e hidrogênios. Então, por isso que a gasolina, ela tem álcool existente. A gasolina, por lei, ela tem que ter 27% de álcool, para quem não sabe disso. 27%. Por quê, professor? Porque a gasolina, ela age tanto com a água quanto com a gasolina. Né? Perdão, o álcool. Ele age tanto com a água quanto a gasolina. Então, se os postos de gasolina estão adulterando, estão aumentando a questão de quantidade de água que vai prejudicar o motor, como na ferrugem, né? Ou mexendo com a octanagem da gasolina, o álcool vai dizer.
É o álcool que consegue dar mão para o direito e para o esquerdo. Ele consegue aliar-se essas duas estruturas. Porém, com a água, só é possível se essa cadeia carbônica é pequena. Então, até mais ou menos 3 carbonos ainda é solúvel. Você não consegue identificar quem é soluto e quem é solvente na solução. Você não consegue. Mas se você aumenta para 5 carbonos, você começa a ver, né, uma certa turbidez, né, você começa a perceber aí a existência de novos compostos. E é o que acontece com o fenol. Né? O fenol, ele tem características chamadas ácidos de Browse-Lowry. Vocês não lembram disso, não. Tenho certeza que vocês não lembram. Foi bem no finalzinho do nosso ano letivo do ano passado que eu falei sobre isso. Mas veja só. Quem lembra dos ácidos de arrênios? Ácido e base de arrênios. Quem lembra? Isso daí é conteúdo do 9º ano. Quem lembra? Como é que se define um ácido e base de arrênios? Vamos lá. Para arrênios, um ácido é todo composto que em meio aquoso libera H+, né? Como o cátion. Então, todo composto que em água libera H+, para o nosso amigo arrênios, é ácido. Todo composto que em meio aquoso libera OH-, para o nosso amigo arrênios, é o que? Base. Só que esses dois nomes que vocês viram bonitinhos aí, que vocês podem até batizar alguém algum dia, Browse-Lowry, né? Eram dois químicos que trabalharam esse mesmo processo de acidez e basicidade que o nosso amigo arrênios fez, porém, sem a existência da água. É estranho, né, Eduardo? A pessoa, que é meu amigo, papai, é o Browse-Lowry. É estranho, né? Então, veja, o Browse-Lowry, eles fizeram essa relação de acidez e basicidade sem a água, né? Sem a reação de água. Como eles classificaram o ácido? Como é que eles classificam o ácido? Bora aqui, ó. O ácido, vou até colocar aqui embaixo, ó. O ácido, vem aqui, ó, vou colocar assim, ó. Ele doa próton, ou prótion, tá? Que é justamente o hidrogênio, ele vai doar o hidrogênio. Ácido para Browse-Lowry, eles vão doar um hidrogênio, faz a doação de um hidrogênio. A base, gente, elas recebem, né? A base vai recebe esse hidrogênio, então recebe esse próton, né? Então recebe hidrogênio a base. Então veja só, olha aqui para o fenol, olhe para ele. Ele tem aqui a hidroxilazinha dele, não tem, ó? Esse hidrogênio, veja que eu tenho a definição dele como ácido, ele tem um caráter ácido, porque esse hidrogênio dele é livre. Aí você vai remeter ao nosso amigo arrênios, se libera o hidrogênio é ácido, se libera a hidroxila é base, nós já falamos sobre isso. Então vocês vão ver o seguinte, que esse hidrogênio, ele foi doado para essa molécula de água. Então, quando ele doou para essa molécula de água, que corresponde à base, né, ó, ele vai produzir esse novo elemento. Então, veja aqui, ó. Veja o que foi que ele produziu, né? Ele produziu aqui a água com mais um hidrogênio. E esse hidrogênio veio de onde? Veio lá da hidroxila do fenol. Então, ele fez essa reação de doar. Então, quando ele doou, né? Ele doou esse H+, ele representou a sua acidez. E quem recebeu esse H, quem recebeu esse hidrogênio, corresponde a uma base. Só que o ácido, ele vai produzir o seu oposto. O oposto do ácido, quem é? A base. Então, veja. O que foi que ele produziu? Ele produziu aqui toda aquela reatividade, toda aquela reação, porém, sem a presença do nosso amigo hidrogênio, tá vendo? Ó? O hidrogênio foi doado para cá, não é? Foi doado para a base. Então, ele produziu uma base conjugada, que é justamente aquele ânion ali que você está vendo, né? Aquele ânion formado é justamente a base conjugada. E o ácido conjugado foi o que recebeu, né? Então, a água, ela passou a ter agora 3 hidrogênios, representando aqui um ácido conjugado. As forças de base e ácido conjugado, gente, vai depender da força do ácido e da base formadora. Então, o fenol, ele não é tão ácido assim. Se eu tivesse que colocar bem que o caráter, colocasse bem que álcool, né, ó, o álcool que nós conhecemos, o álcool comum, a água, não é isso? Ó, colocasse aqui a água e o fenol. Então, de força de acidez, o álcool é menos ácido que a água, né? O álcool é menos ácido que a água. E, consequentemente, a água é menos ácida que o fenol. Mas por que isso, professor?
Porque o fenol tem isso daqui, gente, olha. O fenol tem um anel aromático. O fenol se estabiliza por ressonância. A palavra correta é essa, ó. Ressonância. A ressonância deixa a característica do fenol bem mais estável do que qualquer outra estrutura. E é por isso que os aromáticos são mais estáveis, porque eles fazem ressonância, ok? Uma maneira de você identificar esse grupo fenol. Como nós sabemos que o fenol ele é ácido, então se você pegar um fenol e reagir com uma base inorgânica, no caso aqui o nosso amigo hidróxido de sódio, né, se você reagir com ele, ele vai produzir um sal, né? Então ele produz um sal. Veja que ele produz sal e ocorre a liberação de água. Essa reação que vocês estão vendo chama-se reação de neutralização, né? Reação de neutralização. Então, veja que eu consigo fazer a interatividade de um ácido orgânico com a base inorgânica e eu tenho a produção de um sal também orgânico, né? Que aí formou o chamado fenolato de sódio que vocês estão vendo aí. Foi justamente a formação de água. Por quê, professor? Como é que formou essa água aí, professor? Veja só. A hidroxila daqui, ó, reagiu com o hidrogênio, né, daquela formação, né, que eu acabei de mostrar aqui para vocês. E o sódio, depois que separou a molécula e virou água, o sódio se juntou lá, tá vendo, ó, produzindo sal, e essa reação é a reação de neutralização. Uma maneira de identificar um fenol, saber se o que você tem é um fenol realmente, é tentar reagir esse fenol com o bicarbonato de sódio, aquele mesmo que você compra lá no seu Zé, e anota lá no caderninho, bicarbonato de sódio. Então, ele não reage. Fenol não reage com bicarbonato de sódio. Então, uma das maneiras utilizadas em laboratório para você identificar a presença desse grupo funcional fenol. Lembrando que é esse amigo aqui, né? Ó, nosso amigo fenol, ou, como nós já iniciamos, é o hidroxibenzeno, não é isso? Hidroxibenzeno, tudo junto, hein? Hidroxibenzeno, tudo junto. Aplicação dos fenóis, onde é que eles são aplicados no nosso cotidiano? Então, veja aí, ó. Os fenóis são compostos que possuem uma gama de aplicações. As mais importantes são fabricação de resinas, corantes, de explosivos, né? Pela sua alta reatividade, né? Devido à coagulação de proteínas de bactérias, são utilizados também e antissépticos poderosos bactericidas. Óbvio que nós não vamos, por exemplo, gargulejar o fenol, né? Porque que é um antisséptico, né? Aqueles antissépticos bucais não vai ter a presença desse composto. O fenol ele é muito utilizado também. Antigamente chamava-se carbureto. Não sei se vocês já ouviram falar disso. Hoje não. Hoje que as empresas que limpam, né, as fossas sépticas, elas são mais modernas, colocam um cano lá e vai retirando os dejetos. Antigamente era utilizado o fenol, né? Utilizava o carbureto e vinha um louco e mergulhava lá e retirava os dejetos com baldes, enfim. Na minha época eu já vi muito isso acontecer, tá? Hoje não, hoje as coisas são mais modernas, mas era utilizado o fenol. Professor, o fenol é comprado facilmente? Não, não é comprado facilmente, até porque quando você compra um fenol, você deve pedir sua concentração, você deve indicar qual é a função que você vai utilizar desse fenol. Vocês viram que ele é utilizado até para explosivo, né? Então não se compra facilmente ele em qualquer esquina, tá ok? Tudo bem, galera? Se estiver falando rápido demais, por favor, me chame a atenção. A gente tem que cumprir o nosso horário. Tá bom, Mavi? Mavi, você está me devendo um milkshake. Sim, vamos lá, voltando. Cadê a Vitória, Maria Vitória França? Cadê ela? Nunca mais a vi. Acho que ela não tá aqui, não. Já sei, né? Não precisa ficar lembrando, não. Vai dar certo. Ah, tá aí. Aí, minha irmã, como é que tá? Tá beleza? Tô bem, professor. Eu não participei Graças. nas últimas 2 semanas, que é porque eu tava sem celular. Não, eu fiquei sabendo. É por isso que eu perguntei pra você. Tá bom? Vamos lá. Vamos para outro grupinho. Vamos para um grupo bem mais fácil do que fenol. É o grupo éter, né? Quem nunca ouviu falar de éter? O éter, ele tá muito próximo da gente. Quem já fez alguma cirurgia recentemente, já deve ter
consumido, né? Não diretamente, mas deve ter consumido o éter, porque ele é utilizado para anestésicos, né? O éter, então, quem fez cirurgia, eles colocam lá aquela máscarazinha na gente e pede pra gente contar até 10, né? Conte até 10, você não consegue chegar nem aos 5, você já apaga, né? Que é justamente o éter que é utilizado, o éter de cadeia pequena. E nós vamos ver o seguinte, já vimos que o álcool é hidroxila ligado a um carbono saturado, vimos que o fenol é hidroxila ligado diretamente a um carbono da cadeia aromática. Então, vamos ver que um éter é um heteroátomo. O que é isso, gente? O que é um heteroátomo? Hétero, diferente. Eu vou ter um átomo diferente entre carbonos, né? Ó. Então, quem são os heteroátomos mais utilizados, professor? Para classificar um éter, nós utilizamos o oxigênio. Mas nós temos outros heteroátomos. Nós temos o nitrogênio, nós temos o fósforo, nós temos o enxofre. São os chomps que eu já trabalhei com vocês, ó, há tempão falando sobre isso. Então, veja, vamos ver aqui a classificação desse nosso amigo éter, ou os éteres. Então, veja aqui, ó. São compostos que possuem oxigênio ligado a 2 carbonos da cadeia. Então, aqui é a ramificaçãozinha dele, né, ó. Opa, passei, não é esse daqui não. Ó, vocês estão vendo ox de oxigênio. Então, é como se eu tivesse uma cadeia carbônica aqui, ligada a oxigênio, né, ó. Então, 2 grupos aqui fazendo essa representação de a cadeia carbônica. Vocês estão vendo que ela pode estar ligada também a aromáticos, né? Ó, esse AR aqui, ó, chama-se de radical alifático ou radical benzênico, né? Então, aqui é onde eu tenho a presença do benzeno, eu posso ter também, tá? Que é o nosso amigo aromático. Porém, tá vendo ele aqui, ó? Ó, ele aqui, ó, exemplo, ó. Se vocês têm um heteroátomo aqui no meio entre carbonos, então vocês têm um éter como grupo funcional, tá ok? Nomenclatura do éter. Nomenclatura. A gente vai iniciar a palavra, né, no caso radical, né, a cadeia de menor número de carbono. Lembra sempre disso, gente. Olha para a cadeia e veja que tem menor número de carbono. Então, essa que tem menor número de carbono, ou menos complexo, né, vamos dizer assim, ela vai ser a ramificação. Olha aí, Antônio, mais uma vez voltando a repetir. Treinem o nome das ramificações. Treine as estruturas das ramificações. O que é o metil, o que é metil, o que é o propil, o que é o isobutil, o que é um sequetil, enfim. Treine as ramificações. Vai ser necessário para que vocês possam fazer uma boa prova esse mês, ok? Então, ó, o oxi, ele vai estar separando quem tem a menor quantidade de carbonos e o que tem a maior quantidade de carbonos. Aquele que tem a menor quantidade de carbonos, que não tem prioridade na cadeia, você vai classificar como se fosse uma ramificação. É um metil, é um propil, é um fenil, é um benzil. Aquele que você vai classificar como sendo ramificação. A outra parte da cadeia, aí você define como se fosse uma cadeia carbônica, onde tem um prefixo, onde tem um infixo e onde tem um sufixo. Bora ver exemplo. Veja exemplo aqui, ó. Nesse caso, os grupos são iguais. Eu tenho 2 grupos metil aqui, ó. Tá vendo? Ó? Eu tenho esse grupo metil, que é como se fosse aquele Rzinho que eu coloquei lá, né? Ó, R'. Eu tenho esse outro metil aqui, ó. Como se fosse aquele outro grupo lá que eu coloquei, R2'. Então, veja, como é que fica o nome? Et, eu estou chamando um dos lados aqui, ó, de et, porque eu tenho 2 carbonos um dos lados. Então, eu estou classificando um deles como sendo ramificação. Então, et. O outro, eu vou definir como uma cadeia carbônica, onde eu tenho um prefixo, tenho um infixo e tenho um sufixo. Lembrando que prefixo é o quê? Quantidade de carbonos na cadeia. Infixo, que é o tipo de ligação entre esses carbonos. E o sufixo é justamente o grupo funcional da cadeia carbônica. Então fica etox, etano, o ox no meio. Esse ox é o oxigênio, é o heteroátomo. É o heteroátomo que indica a presença desse grupo éter. Então é o etox, etano. Eu vou parar bem aqui, tá? Nos exemplos, na próxima aula eu vou continuar. Essa parte aí a gente passa para questões. Eu tenho um monte de questões para a gente fazer. Um monte de questões para a gente fazer, tá? Então, ó, etox, etano. Nesse outro aqui que está na forma de bastão, vocês estão vendo na forma de bastão, e assim vocês vão encontrar na prova a forma de bastão. Aqui na pontinha, ó, eu só tenho um carbono, tá vendo? Nessa outra aqui eu tenho 2. Então, o que é o mais complexo dos dois aqui? É o que tem 2 carbonos, né, não? Então, a cadeia principal é ela. O outro aqui que tem a menor quantidade é uma ramificação. Então, é met. Aí fica metox, e o outro lá são 2 carbonos. Então, prefixo et, 2 carbonos.
Ligações simples, AN. Hidrocarboneto, O. Então, metox, etano. Metox, etano. Esse outro aqui, ó, tem um anel aromático, tá vendo, ó? Tem um anel aromático e tá ligado aqui a um metil, tá vendo? Ó? Só como ele é mais simples, eu vou começar com ele. Metox, ó, met, né? Como se fosse o metil. Ox, o que vem a ser o ox? É o nosso amigo oxigênio, que define um éter. E o benzeno é a cadeia complexa. Então, metox, benzeno ou anisol. Esse anisol é o nome comercial, tá? Aqui é comércio. Você chega lá no comércio e compra desse jeito. Se você chegar e pedir, me dê um metox benzeno, ele vai chamar a polícia para você. Tá ok? Crianças, eu vou parando hoje aqui. Vou continuar na próxima aula, falando sobre isso daí ainda, né? Nessa parte de éter, que é a parte final. E vamos fazer questões. Eu vou deixar aí no sala de aula, aula gravada, aí uma listazinha e as páginas, indicação de página para vocês treinarem, tá? Principalmente o que eu pedi para vocês. As ramificações. Treinem as ramificações e mandem para mim, se possível. Mandem para mim, tá ok? Um abraço para todos e até a próxima aula. A gente se encontra. Vamos estudar, galera. Vamos estudar. Tchau, Mavi. Até mais, Viviane. Até logo. Tá, professor?